Olá, meus alunos, tudo bem? Estamos aqui nós mais uma vez aqui, vamos estudar hoje o capítulo 3 do livro de Atos. Tá, então, só para relembrarmos aí o capítulo 1 e o capítulo 2. Tá, o capítulo 1 nós vimos que Jesus aparece ressurreto, tudo bem? Jesus aparece ressurreto e ele é levado ao céu. No capítulo 2 nós vimos que os apóstolos receberam o poder do Espírito Santo e que ali eles foram batizados e começaram a realizar milagres e sinais. E muitos foram batizados, muitos se tornaram cristãos. E no capítulo 3, a gente vai estar vendo aqui que quando chega nesse capítulo, muitos que estavam em Jerusalém, então nós vimos o que? Que muitas nações estavam reunidas ali em Jerusalém para ouvir a mensagem, para ouvir a palavra de Deus e participar das festas ali que acontecia todos os anos após a Páscoa, tá bom? Então já tinham se passado todas essas festas e muitos já estavam voltando para as suas casas, para a sua terra. E Jerusalém já estava um pouco mais tranquila, já estava menos movimentada, né? Então, aí Pedro e João eles sobem ao templo. Acompanha comigo aí no capítulo 3, versículo 1. Lá diz assim: Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. Vamos entender um pouquinho essa hora nona, tá bom? Então vamos passar para vocês aqui essa hora nona, passando uns slides aí, né? Então, primeiro milagre externo, os apóstolos realizando milagres, tá? Então, sobre o horário judaico, ele era dividido, ele começa às 6 horas da manhã, quando o sol nasce, tá? Então, ele era dividido como em 12 horas, então era apenas 12 horas, que era o horário durante o dia, tá? Então, das 6 às 9 horas da manhã, chegava até a terceira hora, no horário judaico. Às meio-dia chegava às 6 horas, então das 9, passando 9 horas até as 12 horas, então se passava aí quarta, quinta, sexta, hora nona. Já das 15, então das meio-dia em diante até as 15, chegava-se até a nona hora, então abrangia esse período de meio-dia e 1 até as 15 horas, nona hora. Tá? Das 15 horas até as 18, então era 12 horas, então 12ª nona. Então passava aí 10, 11, 12 hora nona, esse é o horário judaico, só para a gente entender um pouquinho. Então, o dia judaico ele era dividido em 4 partes, tá? De 3 horas cada parte, passava-se. E a noite era dividida em 4 partes também, que era conhecido como vigílias, tá? De 3 horas cada também. Então, a primeira vigília à noite, ela acabava o quê? Às 9 horas. A segunda vigília acabava meia-noite, no nosso horário. A terceira vigília às 3 horas da manhã, e da quarta vigília até a sexta vigília, então era quando começava o dia. Então era dividido dessa maneira, durante o dia, então, tudo bem, e durante a noite. Então, nós vemos aí do versículo 1 até o versículo 10, que um coxo é curado, um coxo de nascença, né? Então Pedro e João eles estavam entrando no templo e ali encontraram um coxo e pedindo esmola, tá? Lembrando que nesse período Jerusalém estava menos agitada, como o pessoal já estava voltando cada um para sua terra, as nações cada um para o seu país, então já estava mais tranquilo, a cidade estava menos agitada. Então, vendo aí o versículo 3, vendo ele a Pedro e João, que iam entrar no templo, implorava que lhe dessem esmola. Então, o que eles esperavam? Ele esperava mais um dia pedindo esmola e que eles receberiam, né? E ele teve uma surpresa aí muito grande. E Pedro responde para ele que eu não tenho dinheiro, nós não temos dinheiro. O que nós temos é muito maior, muito melhor do que o dinheiro, né? Mas o que nós temos, vamos te dar. Acompanha comigo aí o versículo 6. Pedro, porém, lhe disse: Não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda. Então eles realizam aí uma cura aí esse coxo que é de nascença, e ele torna a andar. Tá? Então o versículo 7, acompanha comigo.
tomando-o pela mão direita, e levantou imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram. Deu um salto, se pôs em pé, passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Viu-o todo o povo a andar e a louvar a Deus. E o povo começou a louvar a Deus por estar vendo ele, porque ele começou a andar e ele começou a agradecer, a louvar a Deus por aquele ato. Tá? Então, o homem saiu aí andando e as pessoas reconheceram que ele era aquele homem que estava sentado no templo desde a sua criancice, que as escrituras diz que ele era coxo de nascença. Versículo 2, era levado um homem coxo de nascença. Então ele nasceu assim, dessa maneira. O nome não é mencionado, tá? O nome não é mencionado, mas lá no capítulo 4 de Atos, versículo 22, lá diz que ele tinha 40 anos. Acompanha comigo, vamos lá no capítulo 4, versículo 22. Lá diz assim: Ora, tinha mais de 40 anos aquele em quem se operara essa cura milagrosa. Então, quer dizer, o homem já tinha uma idade de 40 anos vivendo daquela maneira, né? Então, o que ele esperava? Nessas alturas já não tinha muita esperança de cura. Porém, os apóstolos acabou curando aí eles, né? Quando encontrou Pedro e João na porta formosa, a deficiência era de nascença, como nós contamos. Vamos entender um pouquinho essa porta formosa aí, tá? Então, como que era? No templo existe uma porta principal. Essa era a porta de entrada principal do templo, né? E ela significa o quê? Algo que floresce abundantemente na estação certa. Então, o que quer dizer? Que todos os anos, naquele mesmo período, se enchia de pessoas ali no templo para ouvir o que Deus tinha a dizer, para ouvir as escrituras, tá bom? Não era uma porta como outra qualquer, ela era diferente, ela era uma porta muito grande, uma porta enorme, ela tinha cerca de 25 metros de altura, que nas escrituras diz que ela tinha o quê? 50 côvados, né? Então, ela era uma porta grande. Só para nós entendermos um pouquinho, um côvado, tá? Ele varia de 40 a 51 centímetros, um côvado, tá bom? Então, essa era a medição do côvado. Então, cada côvado media de 40 a 50 centímetros. Por que tem essa variação? Porque era medida assim, pegava assim do cotovelo, você estica o braço, você mede do cotovelo até a ponta do dedo do meio. Então você faz essa medição. Então, dependendo do tamanho da pessoa, varia. Então ela varia de 30 a 50 centímetros, né, o braço. Então era medido dessa maneira aí, tá bom? Então, como eu disse, não era uma porta como outra qualquer, era uma porta enorme, tinha cerca de 25 metros de altura ou 50 côvados e era adornada com maior riqueza. Então, ela era feita praticamente de ouro puro, né? De bronze, ouro, ela brilhava intensa. Então, a porta formosa dava acesso ao pátio, onde ficavam as mulheres. Era a porta à entrada principal e era costume que os mendigos e os necessitados ficavam nela, porque todos passavam por ali. Então, ali eles conseguiriam pegar a maior número de pessoas para ganhar esmola, e então eles ficaram naquela parte estratégica, né? Aquela era a porta da miséria humana, mas Deus estava para mudar o sentido. Deus ali usou aquele momento, certo, para mudar todas as coisas, para mudar tudo. Então Deus estava ali, e a definição da porta formosa do templo em Jerusalém, tá? Também conhecido como porta formosa ou portico de Salomão, que era o lugar para pregar, onde os discípulos se reuniam para pregar as boas novas de Jesus logo após a ressurreição. Então eles se reuniam ali. Vendo o milagre, o povo correu e foi até lá para ver o que estava acontecendo. Olha só, acompanha comigo aí o versículo 12. À vista disto, Pedro se dirigiu ao povo, dizendo: Israelitas, por que vos maravilhais disso, ou por que fitais
disto, ou porque fitais os olhos em nós, como se pelo nosso próprio poder ou piedade o tivéssemos feito andar? Então ele estava admirado. Veja bem, chega dois homens lá e de repente cura aquele coxo, né? Então eles ficaram maravilhados. Ali eles estavam querendo louvar esses dois homens. Então Pedro e João chamam atenção. Não somos nós que fizemos isso daí. Quem fez isso foi Jesus. Então Pedro e João tiram toda a atenção deles e transmite essa atenção para quem? Para Jesus. Aí eles começam a contar a história de Jesus, do versículo 13 até o versículo 18, ele está contando. Acompanha comigo o versículo 13 aí. O Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou o seu servo Jesus, a quem vós traístes e negastes perante Pilatos, quando este havia decidido soltá-lo. Então eles estão dando um discurso aqui sobre Jesus. Quem era Jesus, o que ele fez, porém ele foi negado pelo próprio povo. Olha o versículo 14. Vós, porém, renegastes o santo e o justo e pediste que vos concedessem um homicida. Então, eles escolheram ali Barrabás no lugar de Cristo. Então, Pedro está contando, está relembrando aí essa história que estava muito recente na cabeça deles, porque faziam apenas aí 50 dias que tinha acontecido tudo isso daí. Então, Pedro aproveitou essa oportunidade e falou da mensagem aí para aqueles que estavam ouvindo naquele momento. Então, só para nós entendermos aí, aqui tem um cenário aí do tabernáculo, né? Então, ó, vocês estão vendo aí logo no cantinho, Pórtico de Salomão, é a entrada principal. Tá vendo que ela é toda murada e cheia de muro e tem a entrada principal, né? Logo em seguida, do lado esquerdo, o nosso aí pináculo do templo, que é lá dentro, é onde eles se reuniam para estar estudando. Ali tinha a sala do templo, a assembleia do sinédrio, a escola rabínica, tudo funcionava ali dentro. No meio aí o pátio dos gentios, então os gentios ficavam nesse pátio, era muito grande. Logo bem no meio desse cenário aí, vocês estão vendo o pátio das mulheres, onde as mulheres se reuniam, e existia uma porta para estar entrando aí, que é a Porta Formosa. Então ela era cercada de muro, né? E lá na outra ponta tinha uma forte atônica, que era uma torre alta aí, onde os guardas ficavam por cima da torre aí, observando tudo. Então só para a gente entender é isso daí, tá? Finalizando aí o nosso estudo, então aí no versículo 16, acompanha comigo. Pela fé em nome de Jesus, é que esse mesmo nome fortaleceu este homem que agora vedes e reconheceis. Sim, a fé que vem por meio de Jesus deu a este saúde perfeita na presença de todos vós. Então eles estão quem? Saindo da cena, e quem que fez isso? Foi o próprio Jesus. Então engrandecendo aí a Jesus Cristo, que acabou curando este homem. E no versículo 19, que Pedro continua: arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. Então Jesus nos chama para o arrependimento. Aqui Pedro está mostrando que nós devemos nos arrepender dos nossos erros, nossos pecados e nos apegarmos a Jesus, nos entregarmos a Jesus, porque é Ele que concede todas as coisas, é Ele que realiza os milagres, é Ele que nos concede, que nos leva à vida eterna, é Ele que nos trouxe a salvação. Jesus veio mostrar para o homem que há possibilidade sim do homem alcançar a salvação. Tá? Versículo 23. Acontecerá que toda alma que não ouvir a esse profeta será exterminada no meio do povo. O que isso quer dizer? Então, se você não der ouvido, se eu não der ouvido ao que Jesus está dizendo, Jesus está fazendo a chamada, com certeza não iremos alcançar a salvação. Não iremos alcançar a salvação. E tendo Jesus ressuscitado, versículo 26, tendo Jesus ressuscitado, o seu servo enviou primeiramente a vós outros para vos abençoar, no sentido de que cada um se aparte das suas perversidades. Então, ele está nos chamando para quê? Para nos arrependermos. Devemos nos arrepender dos nossos atos, tá? Devemos nos arrepender dos nossos pecados e converter o nosso coração a Cristo. É isso que ele chama. Então, a mensagem que o capítulo 3 nos deixa aqui está ligado ao que? Ao arrependimento. Então, capítulo 1, capítulo 2 também está ligado ao arrependimento.
Que Deus nos abençoe e vamos nos preparar aí, que logo em seguida teremos a nossa próximo estudo, a nossa próxima aula aí do livro de Atos. Ficam com Deus, Deus abençoe a todos, tenham uma boa semana abençoada.